Jesus ele vai nos dizer no livro de Lucas, no capítulo 18, verso 1, do nosso dever de orar sempre e jamais esmorecermos. Jesus ele conhece bem a natureza humana. Primeiro ele nos fala de um dever. E qual é o dever? De orar sempre. Orar sempre. Em todo o tempo nós devemos estar invocando a presença do Senhor, nos mantendo na presença do Senhor, nos conectando a Deus, orando sempre, falando com Deus. Isso não quer dizer que em todo o tempo você deve estar de joelhos dobrados no chão. Não, existem formas de orar. E existe também a oração em espírito. Você pode estar orando em espírito na fila de um banco. Você deve estar conectado com Deus sempre, sem desconexão. E ao mesmo tempo, quando Jesus nos dá um dever de orar sempre, Ele nos diz da necessidade de jamais esmorecermos. Existe o tempo de sempre orar, e existe o tempo de nunca esmorecermos ou desistirmos. Porque, como eu ia dizendo, Jesus ele conhece a natureza humana e ele sabe que nós somos muito fáceis de desistir das coisas que às vezes nós temos resistência em fazer, principalmente as coisas de Deus. A nossa carne, ela resiste em fazer as coisas de Deus. A nossa carne coloca preguiça em orar. A nossa carne tem desmotivação, às vezes, quer o comodismo, o conforto e não o confronto. E oração tem confronto. Oração nós também confrontamos. Portanto, por essa razão, Jesus diz: nunca desista, nunca esmoreça, persista. Porque o que Jesus queria dizer aqui é simplesmente: persevere em mim. Nós precisamos perseverar no Senhor. Embora venham lutas, venham dificuldades, adversidades, nós temos que ser convictos que nesse mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, então nele nós temos que ter convicção de que nós vamos vencer. Se jamais esmorecermos, se jamais desistirmos, nós devemos perseverar. Mateus 24:13, bem-aventurados são aqueles que perseverarem até o fim. Estes serão salvos.